Aqui estamos nós, de volta para mais um Bíblia Fala, nesta manhã de quarta-feira. Estamos a meio da semana e estamos com uma conversa bastante interessante sobre a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, e também aquilo que o Espírito Santo fez e faz por cada um de nós. Ontem estivemos a ver no ato da criação qual foi o papel do Espírito, onde é que ele esteve e qual foi, no fundo, a sua ação enquanto Deus. Hoje nós iremos continuar a falar da criação, mas podemos colocar aqui também o plano da salvação, visto que ontem terminámos basicamente com esta ideia. O plano da salvação foi preparado por Deus, ou seja, o Espírito Santo também esteve incluído neste projeto para salvar toda a humanidade. O Espírito Santo sempre esteve ativamente envolvido na recuperação e ontem falávamos em o homem ser recriado a uma nova imagem, uma nova semelhança. E nós podemos ver que tudo isto acontece porque Deus nos ama verdadeiramente. Antes de entrarmos numa conversa com o Pedro Esteves, eu quero abrir a minha Bíblia. Desta vez ela não está aberta. Normalmente eu tenho a preocupação de colocar o versículo logo em ordem. Desta vez não o fiz, mas convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, no capítulo 31. Êxodo, capítulo 31, eu quero ler consigo 5 versículos, os primeiros 5 versículos que encontramos neste capítulo. Capítulo 31, versículos 1 a 5, de Êxodo, diz: Depois disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho chamado por nome de Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo o ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo o ofício. Vemos, são, no fundo, palavras do Senhor Jesus a Moisés. Pedro, estamos aqui a falar de uma coisa que foi construída há muitos anos atrás, mas que marcou a vida do povo de Israel e eu posso dizer, marca a nossa vida ainda hoje, mas não seja por tudo aquilo que nós podemos encontrar a nível histórico e qual era o projeto naquele tempo para o santuário. O santuário é um dos, digamos, grandes centros teológicos que nós encontramos e, no fundo, a liturgia do povo de Israel circula muito em torno do santuário, uma vez que foi dado ao povo de Deus pelo próprio Deus. Nós podemos dizer que o Espírito Santo também esteve de alguma forma envolvido na construção desta tenda gigante em que o povo vinha adorar a Deus naquele lugar. Segundo as palavras que tu acabaste de ler, o Espírito Santo esteve presente e de uma maneira absolutamente magnífica, quase poética, linda de se perceber nessa descrição de que o Espírito de Deus preencheu a mente dos artistas, artesãos que construíram a obra do O versículo é santuário. fantástico. Eu enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria. Este homem tinha mais sabedoria do que os outros, não porque era mais inteligente, mas porque Deus o encheu do seu Espírito. Isto fica até uma nota aqui, quase um parêntese interessante para pessoas que se identifiquem e até como artistas, ou que trabalham, que tenham essa dimensão na sua vida, porque precisamente esta ideia de que este homem em particular que está a ser aqui falado foi cheio do Espírito de Deus e de sabedoria, e depois diz precisamente para ser artista, a expressão é mesmo usada, Para inventar obras artísticas. inventar obras artísticas, que no fundo foram todo aquele cenário em madeiras, tecidos, metais preciosos como ouro e outros metais, tudo isso foi feito e o Espírito Santo de Deus esteve presente no santuário através dessa influência. Uma vez que o espaço por excelência, este é um ponto muito importante, esta é uma das passagens que ajuda a mostrar isso, mas há muitas outras na Bíblia, o espaço de ação e ministério do Espírito Santo por excelência é a pessoa humana. Ou seja, ele tem uma vontade enorme de capacitar os seres humanos. Não é? Exatamente. Trabalhar no âmago da mente, do coração e do corpo. Por isso o próprio apóstolo Paulo se refere ao nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Ele podia ter dito o templo de Deus, porque é isso que se trata. Por isso é que o contexto é que
há algo de sagrado e de solene no tratamento do nosso corpo, que Deus está nele, mas ele vai falar do Espírito Santo, não diz o Pai ou o Filho, precisamente porque o ministério do Espírito Santo ao longo da Bíblia está associado à sua intervenção e ação particular na pessoa humana. Concordas com esta ideia de que os seres humanos são capacitados pelo Espírito de Deus, já aqui falámos, para realizarem com arte e beleza, eu diria, o que Deus tem como sonho, como perspectiva para a nossa vida? Beleza é talvez uma dimensão, uma virtude que no cristianismo, talvez, particularmente em algumas áreas do cristianismo, ainda não esteja devidamente desenvolvida como poderia estar. Porque a beleza é uma característica inerente à pessoa de Deus. Nós vemos isso, a própria Bíblia fala da beleza de Deus, da contemplação da beleza de Deus, mas Deus criou, e toda a ação criadora de Deus, ela está cheia de beleza. Quando nós olhamos para a obra criada por Deus, nós vemos a diversidade e a complexidade e a densidade até da obra criadora, quando nós começamos a ver os diferentes matizes de cores, cheiros, texturas. Isto é visível nos materiais que Deus criou, naquilo que nós chamamos de matéria-prima, já tem essa diversidade, mas depois mesmo na beleza, como as coisas se conjugam, como os seres são complexos e belos na sua raiz, isso mostra-nos claramente uma visão que, numa linguagem humana, nós dizemos uma visão artística de Deus. Deus é um artista, é um artesão. Ora, essa característica ou virtude de Deus, ela manifesta-se nos seres humanos e é por isso que o Espírito Santo é que é o agente disso. Porquê? Porque o Espírito Santo é Deus em nós. Isso. É uma expressão que pode ser usada para descrever um pouco melhor qual é a ação de Deus através do Espírito Santo. É Deus em nós. Por isso é que o artista está imbuído do Espírito, sobretudo se for um artista para a glória de Deus. Mas permite-me terminar aqui a minha intervenção voltando ao santuário para dizer o seguinte: há alguma coisa... O santuário é de uma riqueza em termos de significado e de teologia que é impressionante. E há algo de belo que eu gostaria de realçar aqui. No santuário, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito a revelarem por excelência aquelas que podemos dizer são as principais, que a Bíblia revela como as grandes obras que distinguem ou identificam precisamente cada uma destas pessoas da divindade. Como é que o vemos então? O Pai aparece, a sua ação particular no santuário está onde? Ao aparecer no lugar santíssimo, ao se manifestar e aparecer aos profetas, a Moisés ou ao sumo sacerdote, foi ele que disse: eu farei um santuário para habitar no meio deles, e ele disse a Moisés: é aqui que eu vou aparecer para falar contigo. Então, este Deus que fala, o Deus que dá ordens, porque é essencialmente isto que a Bíblia revela do Pai, este Deus que estabelece padrões, que aparece e diz aos homens o que é que eles têm que saber, este Deus manifestou-se no santuário, não só dando esta revelação a Moisés, mas depois aparecendo-lhe lá. O Filho Jesus Cristo, onde é que ele se revela e está presente no santuário? Nos tipos, nos símbolos que no santuário estavam presentes e que basicamente quase todos apontam precisamente para o ministério de Cristo. Mas é evidente que por excelência Cristo estava nos cordeiros, nos animais sem mácula que eram oferecidos, e no sangue desses animais que era derramado para perdão dos pecados do povo. Jesus Cristo estava ali a ser anunciado e revelava-se ali a sua pessoa e a natureza do seu ministério. Claro. Que é essencialmente este ministério de redenção, de perdão, que ele iria consumar de maneira plena quando viesse a esta terra. E segundo o texto que acabámos de ler em Êxodo, o Espírito Santo estava presente aonde? Inspirando as pessoas que tiveram que construir aquele santuário para que elas tivessem sabedoria e arte, capacidade para o fazer. Nos bastidores, mas com uma função extraordinária. Uma função sem a qual o santuário não existiria,
Porque se o artista construísse aquilo tudo mal, vamos Claro. caricaturar aqui, a obra não era digna de um lugar onde Deus ia aparecer. Por isso é que Deus deu ordens específicas sobre as medidas, sobre os materiais, sobre tudo aquilo, precisamente, mas o Espírito Santo é que deu capacidade aos homens, aos artesãos e artistas, para o conseguirem fazer. Vê como de uma maneira incrivelmente profunda, mas ao mesmo tempo subtil e simples, o santuário tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo a revelarem-se em toda a sua plenitude. Obrigado, Pedro. Foi excelente esta conversa do Bíblia Fala, nestes minutos em que passámos juntos aqui em estúdio. Ficou muita coisa por dizer sobre esta maravilhosa mensagem do santuário e do papel de Deus no santuário, mas se quiser, enfim, fazer um estudo sobre esta matéria, a Rádio RCS tem um programa e que está em podcast e você poderá enfim, escolher esse programa, poderá escutá-lo com o pastor Eduardo Teixeira, poderá ver, poderá ouvir aquilo que foi, enfim, aqui feito há algum tempo, não há muito, mas há algum tempo, e que lhe poderá dar mais luz sobre esta questão do santuário. Mas nós não estamos a falar do santuário, estamos a falar do papel do Espírito Santo, do papel de Deus em todo este processo. Foi maravilhoso podermos ver hoje que sem a ajuda do Espírito de Deus, Israel não teria sido capaz de construir aquela tenda gigante, aquele ponto de encontro para se encontrarem diariamente com o seu Deus. Encontre-se você também com o seu Deus e, quanto a nós, já sabe, encontro marcado neste mesmo lugar, à mesma hora, para que possamos continuar o Bíblia Fala. Até lá.